lá, no chá Vamos falar da de tarde. Smart Money, né? Vamos, de Smart Money. Smart Money é o seguinte, o que um sócio agrega para você? A gente, quando quer ter um sócio, é só do dinheiro? De repente, o cara vai ter 50% do seu... Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu, quando fui abrir a WhatsApp, em 1995, eu ia ter um sócio. E eu tinha combinado com um amigo que estudava comigo, Pablo, e a gente era muito amigo, e ele tinha uma condição financeira melhor do que a minha, e tanto que ele tinha um carro. Ele tinha um Voyage 86, o ano era 1995. Então, já tinha 9 anos de uso, né? Um Voyage 86. E quando eu decidi abrir a WhatsApp, eu falei com esse amigo, pô, esse cara tem uma condição bacana, vou perguntar se ele não quer ser meu sócio, eu me dou bem com ele, é meu amigo. Lá, prepara que lá vem pedrada. E aí ele topou, beleza, então tem que entrar com quanto? Com tanto, cara, tu vende teu carro e tu entra, vai ter 50% da WhatsApp, você. Ia ser meio a meio. Estou pesquisando o preço do Voyage 86 aqui. É isso, deve ser, hoje, né, não sei, hoje deve ser até mais caro que na época, deve ser carro antigo, né, mas... Tomei um susto aqui agora, pô. É? O carro, 30 mil, um Voyage? É ok. Se Olha aí, tiver se é tudo original, olha aí. Mas na época valia, esse carro dele, eu acho que valia uns 8 mil dólares na época. É mais ou menos isso, é 40 mil, não, é 48 mil reais na época. Enfim. Mas é o seguinte, quando chegou uma semana antes, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, saí, e aí comecei a trabalhar para começar a empresa, e aí liguei para ele, amigo, semana que vem vou precisar da grana, vai começar, a brincadeira vai começar, o contador preparou os documentos para você assinar na meia. Voyage 86 pela metade da WhatsApp. Não é? E chegou na outra semana, liguei para ele, ele não estava em casa, deixei recado com a mãe dele, ele não me retornou. Aí liguei para ele no outro dia, nada. No outro dia, nada, o cara desapareceu. O cara amarelou, ficou com medo. Ficou com medo de vender. Vou perder um Voyage. Vou trocar um Voyage de 35 mil em troca de 50% do negócio multibilionário em dólares. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Estou com medo. E aí o cara ficou com medo. Ele ficou com medo. E no que ele ficou com medo, por isso que eu entrei no cheque especial. A minha história de abrir a empresa com cheque especial saiu daí. Eu poderia não ter feito, ter esperado, guardado o dinheiro por mais um tempo. Se fosse vítima, o cara falhou, é o sinal de Deus, não vou fazer. Não vou fazer. E aí o que acontece? E aí eu fui para cima. Aí nós fizemos um negócio. Bom, a WhatsApp foi vendida por 500 milhões de dólares em 2013. Então imagina o cara vendo a notícia. Imagina o cara vendo a notícia, ou seja, quanta coisa a gente perde na vida por medo, né? Porque o que ele teve foi medo. E até entendo, cara, eu não era um cara que já tinha aberto uma empresa, mas eu já trabalhava há 4 anos num negócio. E ele realmente amarelou e a parada foi embora. Então, o que acontece? Smart Money é quando a pessoa ela tem um conhecimento para aportar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer empresa de educação, o meu conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro que eu ponha. Porque, por conta desses anos todos fazendo, sabe, esses anos todos fazendo, esses anos todos dando certo, eu abri mais de 400 escolas, a gente comprou várias empresas agora nos últimos 4 anos, de 2021 para cá, não é? Nos últimos 4 anos a gente comprou 6 empresas, todas elas se multiplicaram, todas elas cresceram. Por quê? Porque a gente conhece o negócio, a gente aprendeu a fazer. O que era difícil para mim numa época, eu já dominei agora. Então, esse conhecimento sobre o negócio vale mais do que o dinheiro. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. O Smart Money, ele é o quê? É o capital intelectual. Então, quando você vai escolher um sócio, o que ele vai aportar? Só dinheiro? Em troca de equity? Dinheiro você também pode pagar em troca de juros. Se você pega um empréstimo, é em troca de juros. Se é um sócio, é em troca de equity. Por exemplo, eu ia pegar um Voyage em troca de 50% de uma empresa que eu vendi por 500 milhões de dólares. Eu paguei 12% ao mês no cheque especial. Caro pra caramba, não te recomendo. Mas o que foi mais barato? Os 12% ou o Voyage?
Um Voyage por 250 milhões de dólares. Ou seja, os 12% foram bem mais baratos. Eu não recomendo que você faça isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha 23 anos, vim da periferia, não tinha herança, era o que eu tinha para fazer. Então, a gente tem que entender, tem um capital intelectual e tem um capital financeiro. O smart money é o capital O intelectual. smart, então, é o inteligente. O que é esse negócio? Se o cara só coloca o dinheiro, mesmo que o juro seja mais baixo que o do banco, não é interessante. Por quê? Porque esse cara pode virar um peso para o negócio. E brasileiro tem um problema, isso não é da nossa cultura. A gente não sabe fazer seleção de gente. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida é selecionar pessoas. Eu chamo isso de o quinto pilar da vida. Eu trabalhei na Oi, Flávio. Eu fiquei 4 anos em recrutamento e seleção. E eu vou contar um segredinho da minha vida para vocês. Eu nunca recruto os melhores. Não é para rebaixar ninguém. Mas contratar um cara que é bom demais dá muito trabalho. Agora, se você contrata uma pessoa que tem um coração ensinável, vai te dar mais trabalho ainda. Só que a intensidade, ela vai distorcer o tempo. O que é isso? Olha o tanto que isso é inteligente. Você pega agora, entra, trabalha muito por uma pessoa, essa pessoa destrava e ela tem um crescimento autogerenciável. Agora a pessoa que é boa demais, você não muda nada na cabeça dela. E se ela pensar igual um jumento e mirar numa direção, ninguém tira ela dessa direção. Tem um cara chamado Mike Roberge, de Harvard. Ele cuida de escola de negócios. Ele teve uma visão brilhante do que era a melhor coisa para contratar numa pessoa. Ele usou a expressão, coração tratável. Fizeram estudos em todos os negócios que Harvard Business já participou, chegaram nessa conclusão, Flávio, que se você contratar uma pessoa que tem um coração tratável, isso vai mudar tudo. Aí você imagina, você tem um cara que tem a grana, você tem um cara que tem o know-how, o cara que tem o network. Por exemplo, um sócio meu ouviu uma história do Flávio. Aí a gente estava correndo, acho que você não sabe, eu não te contei isso. Eu estava correndo e ele contando, porque o Flávio está com 8 mil vendedores, não sei aonde. Eu, Flávio, com 8 mil vendedores, aonde? Eu fiz a pergunta desse jeito. Não estou duvidando do potencial. Eu falei, na onde que ele fez isso que eu não vi? Que lugar, aonde? E os caras trabalham assim, e o Flávio está faturando centenas de milhões. Aí eu vou te falar o que eu falei. Eu falei, eu sou do call center, o Flávio nunca foi. Eu sou o cara que dá mais treinamento que o Flávio e ele não chega nem perto do tanto treinamento. Eu não admito não ter esse faturamento e fazer exatamente o que ele está falando. Aí o Marcos, Marçal, você sabe que você não dá conta de fazer igual o Flávio, só para me irritar. Eu falei, você não entendeu, eu sou do call center, ele é uma máquina de vender, tem que reconhecer que não dá para chegar, não. Na hora que eu vi o que me faltava, não me faltava nada, faltava só ouvir o que ele estava fazendo. Aí o que eu fiz? Fui lá, deu só uma modificadinha. Aí a gente tinha uma empresa, essa é a empresa que ele, não sei se ele falou brincando aí, negócio de ser sócio, que ele já viu que vai virar uma explosão, que ele entende disso. Quando eu copiei o modelo dele, estou falando com a cara de pau, eu copiei o modelo dele e adaptei com as minhas realidades, eu coloquei os 8 mil vendedores numa paulada, depois eu coloquei 30 mil fazendo isso. Eu vi que ele estava fazendo. E aqui está o segredo, falo com a maior paz de espírito. E o que eu estou dando certo, o que esse cara me pergunta, eu falo. Esse é o problema que vocês tinham que entender. Nós não somos concorrentes uns dos outros. Esse é um prazer de quem tem um jardim, esse é um prazer de quem planta um jardim. É de falar, quer melhorar o seu? Está aqui. É um dos caras que eu mais respeito por causa disso. O smart money é o cara trazer mais vantagem do que o dinheiro, porque dinheiro tem no banco. E uma coisa que, quando eu era pobre, eu achava que não tinha dinheiro em lugar nenhum. Depois que eu aprendi de onde vem o dinheiro, tem ou não tem muito dinheiro precisando ser aplicado, de muita gente que não sabe onde pôr o dinheiro. Tem mais dinheiro que projeto. Opa! Presta atenção, você que está assistindo esse negócio aqui, esse chá da tarde. Tem mais dinheiro que projeto. Só que falta confiança. E a gente não põe dinheiro em ideia. Você põe dinheiro em ideia? Eu não ponho dinheiro em ideia. E aqui está o ideia grande... validada e executada. O cara transformou a ideia dele em sucesso. A partir do sucesso, aí sim. E o smart money é uma coisa assim, que se você entender, por exemplo, o juro, seu cérebro, eu vou abrir para vocês fazerem pergunta para o Flávio.